A gente conversa agora com a Deise Ciocari, jornalista e cientista político. Deise, boa noite. Mona Lisa Perrone falando aqui. Você me ouve bem? Ouço sim, boa noite. Muito bem-vinda. Vamos começar esse papo fazendo uma distinção que já foi feita pelo Lorival, mas eu acho muito importante a gente repetir. Quando é feita essa comparação pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é fundamental a gente pontuar que no arcabouço desse equívoco, né, Angela Merkel nunca, jamais mandou prender nenhum opositor. Podemos começar por aí esse papo, Deise? Podemos sim, Mona Lisa. Esse é o ponto principal, né? Uma declaração dessas é no mínimo horrorosa. É um espetáculo, um show de horrores e a gente espera que o ex-presidente Lula, no mínimo, faça um pedido de desculpas. Porque, como tu mesmo pontuou, até onde se sabe, até onde a história registra, a Angela Merkel não mandou prender nenhum opositor. E essa última reeleição do Ortega na Nicarágua, ele não só mandou prender os opositores, como usou o sistema judiciário, como Lorival muito bem pontuou, além de tudo, teve um alto repúdio da comunidade internacional. Então, não é uma democracia e não é nem digno de comparação com Angela Merkel. Sem dúvida. Eu vou colocar os nossos analistas também para esse papo. Caio Junqueira, chega na conversa, por favor, Caio. Oi, Deise, boa noite. Deise, o quanto essa agenda, esse debate sobre política internacional e as posições, pelo menos dos dois principais candidatos, né, do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, afetam ali uma sucessão eleitoral de fato, né? A gente sabe que tem questionamentos sobre a política externa do presidente Jair Bolsonaro e tem essas posições históricas, até aí controversas, do ex-presidente Lula e do Partido dos Trabalhadores. Isso pega numa eleição? Como que é o impacto disso para o eleitor brasileiro? Boa noite, Caio. Isso pesa muito. A gente não pode esquecer que a gente veio de uma eleição em 2018 que foi muito polarizada. A gente discutiu muito a questão do amigo e inimigo que Bolsonaro e Lula protagonizaram. E a gente vê agora o Lula fazendo revanchismo, né? Ele volta para essa questão do amigo e inimigo. Tem um ponto fundamental nisso, porque ele saiu da cadeia há pouco tempo, então também pode ser visto como um revanchismo. A maior parte da população brasileira, como a gente tem visto em algumas pesquisas, que anseia por uma terceira via, vê nisso mais do mesmo. A gente vê 2018 se repetindo e exatamente com os mesmos protagonistas. O governo de Jair Bolsonaro já não foi um governo muito estável, então o Brasil, hoje, aos olhos do mundo, é um país isolado. Essa declaração do Lula comparando uma ditadura com uma democracia só aumenta esse isolamento. É terrível. Se o atual mandatário faz uma política que às vezes é um pouco desordeira, o ex-presidente Lula colocou mais lenha na fogueira. Isolamento esse que ficou recente, né? Inclusive ali na reunião do G20, aquele café, aquele lanche, aquela imagem que todo mundo viu e que jamais será esquecida e que, segundo muitos analistas também, seus colegas, significa muito. Significa muito para mim sempre ter a participação dos meus pares. Então, Renata, chega também nessa conversa, por favor, Renata. Olá, boa noite, Deise. Eu acho que eu vou insistir nesse ponto porque me chama bastante atenção o efeito que isso pode ter internamente, né? Vou ali na toada que o Caio, nesse fio que o Caio puxou, Deise. Você falava um pouco da questão até do mundo, como nos enxerga, né? Porque nós estamos falando aqui dos principais concorrentes, postulantes a assumir a presidência a partir da eleição do ano que vem. Mas internamente, por que eu digo isso e por que eu insisto? O presidente Jair Bolsonaro fez uma campanha e nunca escondeu a defesa que ele fez e faz do período da ditadura militar no Brasil, ou seja, uma ditadura interna. Aqui a gente está falando de Lula, seu rival, falando de uma ditadura em andamento lá fora. O eleitor brasileiro, ele de fato se importa com esse tema? Esse é um tema que tem aderência para quem vai escolher o próximo presidente? Tem, Renata, porque a gente tem visto nos últimos anos a democracia sendo constantemente atacada. Para o eleitor que tem a memória curta ou que esqueceu um pouco do que foi a ditadura
Ditadura é ditadura em qualquer lugar e ela nunca é bem-vinda. Esse tema não pode ser tratado com normalidade, ele não pode, nem o ex-presidente, nenhum presidente pode comparar uma ditadura com uma democracia. Isso é incomparável do ponto de vista histórico. O que acontece? A gente tem visto muito cientista político, às vezes querendo que apareça logo uma terceira via. Como que isso impacta aqui dentro? Uma terceira via não se assume agora. Vai deixar esses dois personagens brigando, se degladiando, como eles têm feito até agora. Essa declaração do ex-presidente Lula, ela impacta positivamente os outros candidatos que ainda não apareceram, que ainda estão formando as suas bases, porque eles ainda não se expõem dessa forma negativa. Além de ser um desserviço histórico, é uma péssima declaração e acaba pontuando a favor de outros candidatos que virão para 2022. O Deise, o PT tinha divulgado, até usei esse gancho para a conversa com o Lorival, o PT tinha divulgado uma nota, então, de apoio ao ditador Ortega, né, quando ele foi eleito, no comecinho do mês, se eu não me engano, mas logo em seguida essa nota foi apagada. E a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, divulgou, então, lá nas redes sociais, uma explicação. Ela disse que a nota sobre as eleições na Nicarágua não foi submetida à direção do partido. Na sua leitura, o que significa essa justificativa? Mona Lisa, o PT, ele flerta de tempos em tempos com instintos autoritários, né? A gente vê volta e meia, voltando a essa questão da regulamentação das mídias sociais, da imprensa. O que a gente tem que prestar atenção agora é como esses flertes aparecem, né? Óbvio que depois, percebendo-se o estrago, tenta se apagar, mas isso não pode ser nem permitido. Esses flertes autoritários do PT, eles existem e não é de hoje. Assim, eu vou dar vou lembrar muito rapidamente aqui quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentou expulsar um jornalista americano aqui do Brasil que insinuou que ele bebia demais. Então, esses flertes autoritários, eles existem, eles estão presentes, e isso são ataques constantes à nossa democracia e a gente não pode nem permitir e nem deixar que interpretações diferentes da realidade se sobreponham aos fatos. Fato é, ditadura nunca é bem-vinda. Não importa se é de esquerda ou de direita ou de centro, né? Não importa como se ela autodefina. Caio, chega de novo, Caio? Ô Deise, qual que é a sua avaliação dessa relação do Partido dos Trabalhadores, principalmente com Cuba e Venezuela, para ficar nas duas ditaduras latino-americanas? É uma guerra de narrativas. Tá? A esquerda evita falar sobre as ditaduras de esquerda e fica colocando panos. A ditadura de direita, ela existe e ela não serve. A de esquerda, ela existe, mas ela serve? É assim que o PT trata as ditaduras de esquerda, é assim que ele trata as relações com esses países que tu mencionou. É uma deturpação da história. De novo, eu volto para esse ponto porque eu acho que no momento em que a gente fala tanto de pós-verdade e de fake news, e principalmente que o tema do cerceamento à imprensa e cerceamento às mídias sociais tem voltado, a gente não pode permitir que cada um crie uma realidade. Né? Existem fatos e a gente tem que trabalhar em cima desses fatos. A esquerda cria uma guerra de narrativas e esquece que existem, sim, ditaduras de esquerda e que elas não foram boas. Lorival Santana. Obrigada. Desculpa te interromper no finalzinho, Deise. Lorival Santana também participa. Que bom que deu tempo. O Lorival trocou de estúdio, mas está ligadíssimo aqui no papo. Lorival, por favor. Acho que seria interessante diferenciar também o presidencialismo do parlamentarismo, né? Afinal, ele comparou um regime presidencialista com regimes parlamentaristas da Alemanha e da Espanha. No presidencialismo, o presidente concentra muito poder e, por isso, tem mandatos limitados no tempo, que não pode sair, a não ser no caso de impeachment, é algo muito grave, né? Enquanto que no parlamentarismo, o primeiro-ministro ou primeira-ministra pode sair a qualquer momento por decisão do parlamento e pode continuar também por decisão de parlamento e de eleições periódicas, né, Deise? Não dá para comparar presidencialismo com parlamentarismo quando se fala em duração de mandato, né? Eu acho que esse é mais um daqueles pontos que a gente estava falando aqui, né, Lorival? É quando os pensamentos, eles acabam indo direto para a fala, né? Sai do pensamento e vai para o discurso. São coisas que não se devem comparar e não se devem falar, né? São incomparáveis. Essa frase do ex-presidente Lula hoje, ela merece, no mínimo, um pedido de desculpas.